Aí na sua casa para partilhar desse culto online, um culto que é um pouco diferente na forma de ser celebrado, mas onde Deus vem nos servir com a sua palavra e também nos abençoar com a sua presença. Quero saudar cada um de vocês com as palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 8 e 9, que nos dizem: Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão, e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começavam a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana a Deus, nas alturas dos céus. Meus amados, a expressão Hosana significa Deus venha nos salvar, Deus nos salve agora. Essa era a expectativa do povo judeu lá na época de Jesus. Mas essa também deve ser a nossa expectativa hoje. Todos nós temos vivenciado tempos de conflito, tempos de dificuldade, seja também na angústia em relação à nossa saúde ou em relação ao nosso trabalho e sustento. Nós somos chamados a se lembrarmos que existe um Deus que quer nos salvar, que quer nos ajudar. E para isso, nós podemos colocar todo o nosso coração diante do seu altar. Hoje nós celebramos o Domingo de Ramos. É um domingo onde nós lembramos da esperança e da vida que Deus quer nos dar. No Domingo de Ramos, a gente lembra a trajetória de Jesus em direção a Jerusalém, ao Calvário, ao seu sofrimento, morte e também ressurreição. No Domingo de Ramos, o povo ele celebra a chegada do Messias, a chegada do Salvador. Jesus ele veio nos salvar, não apenas dos nossos próprios pecados, mas também de tudo aquilo que quer nos afastar de Deus. Nós temos vivido por momentos de dificuldade, momentos de angústia nos últimos dias. E aqui, Deus ele quer se colocar como aquele que quer estar ao nosso lado. Não esqueça disso. Deus ele quer ser contigo. Busque esse Deus, porque é maravilhoso estar na presença do Pai. E é nesse sentido que a gente se reúne aqui. Eu aqui, você aí na sua casa, mas para que a gente busque junto da presença de Deus. E nós se reunimos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que esse Deus seja conosco e nos abençoe com a sua palavra. Eu quero ter um momento ainda de oração e de confissão com vocês. Assim como estamos, fechemos nossos olhos, abaixemos a nossa cabeça e se coloquemos na presença de Deus. Oremos. Senhor, nós queremos se colocar na Tua presença, cientes de que Tu é um Deus que ouve a nossa oração e a nossa confissão. Tu conheces o que nós temos passado e nós admitimos, ó Deus, que nós temos pecado, seja em palavras, em pensamentos, em ações e omissões. Nós precisamos da Tua misericórdia na nossa vida, Senhor, porque às vezes a gente não tem fé o suficiente, a gente se deixa levar pelas coisas desse mundo e acabamos por se afastar de Ti e também das pessoas que nós amamos. Ó Pai, tende misericórdia de cada um de nós e nos dê a possibilidade de um novo recomeço. Em nome de Cristo Jesus, que nós te pedimos. Amém. Meus queridos, o Salmo 30, verso 5, diz o seguinte: Porque a ira de Deus dura só um momento, mas a sua bondade é para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã.
Então, mediante a confiança que a palavra de Deus nos dá, Deus ele pode se irar num momento, mas a bondade, a misericórdia de Deus, elas nos alcançam quando nós confessamos e se arrependemos. Mediante isso, esta confiança, eu vos afirmo que os nossos pecados estão perdoados, em nome do Trino Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu ainda compartilho com vocês da leitura para a pregação de hoje, do Evangelho de Mateus também, capítulo 21, versos 1 a 11. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, pararam no povoado de Betfagé, que fica perto do Monte das Oliveiras. Dali Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. Se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Digam ao povo de Jerusalém: agora o seu rei está chegando. Ele é humilde e está montado num jumento e num jumentinho. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram a jumenta e o jumentinho, jogaram as suas capas sobre eles e ele o montou. Da grande multidão que ia com eles, alguns estendiam as suas capas no chão e outros espalhavam no chão ramos que tinham cortado das árvores. Tantos que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e o povo perguntava: quem que é ele? A multidão respondia: esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Estimados ouvintes, estimadas ouvintes, hoje nós celebramos o último domingo da Quaresma. Nesta semana que nós celebraremos a Sexta-feira Santa e também no domingo a Páscoa. Cada uma destas datas tem seu significado e o Domingo de Ramos também tem algo a nos lembrar e nos ensinar. O Evangelho relatado neste dia nos fala que os discípulos receberam uma ordem. Jesus tinha pedido para os discípulos fazerem algo. Eles poderiam ter dito: não, Senhor, o Senhor não vai entrar na cidade com um jumento. O Senhor, sendo Deus, não pode entrar em algo tão simples. Mas é assim que Jesus vem. Jesus vem de forma humilde para chegar na nossa vida. E Jesus aqui pede alguma coisa para os discípulos. E os discípulos podiam ter dito não, mas eles se submeteram. Eles obedeceram ao que Jesus estava pedindo. E você? O que Jesus está pedindo da tua vida? Para alguns, Jesus vai pedir para que não desanime. Então, se apegue em Deus e não se deixe desanimar. Para outros, Jesus vai pedir para perdoar. Você não pode orar o Pai Nosso e dizer: e perdoas as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, se você não perdoa. A vida cristã também é uma vida de perdão, porque ali nós reconhecemos, na cruz de Jesus, o nosso pecado e também o nosso perdão. Jesus, ele vem como sendo aquele que vem em nome do Senhor. Ele vem para nos salvar, mas para isso é preciso que nós o obedeçamos. Para outros, Deus vai pedir para servir na igreja, com os seus dons, com a sua contribuição, com aquilo que Deus tem lhe dado e abençoado. Será que a gente se doa a Deus do nosso tempo, das nossas finanças, daquilo que a gente sabe fazer? Ou tudo é a tarefa do pastor, do fulano, do ciclano que às vezes estão lá na igreja? Não é dessa maneira. Igreja é o conjunto das pessoas que se reúnem debaixo da palavra de Deus. Se Deus tem te chamado para ajudar, para contribuir, para servir, obedeça a Deus. Que isso seja uma oferta de gratidão ao que Ele tem feito e o que Ele vai fazer ainda na sua vida. Não desanime, busque a Deus e obedeça, assim como os discípulos o fizeram. Uma outra questão que o texto destaca também era a expectativa do povo de Israel na vinda do Messias, do Salvador, do ungido de Deus. Isso me faz levantar uma pergunta. Para o povo judeu, Jesus tinha esses adjetivos. Mas e quem que Jesus é para nós? Quem que Jesus é na tua vida? Se Jesus foi um grande homem,
Se Jesus foi uma pessoa que deixou grandes ensinamentos, se ele foi alguém muito bacana, tudo isso pode ser um adjetivo que você diga na sua vida. Mas se Jesus ele não é Senhor e Salvador da tua vida, então você não entendeu qual é a obra de Deus na tua vida. Não é você que vai dizer para Deus o que Ele tem que fazer, mas é Ele que vai dizer para você como você deve agir, porque é Ele que nos criou e é Ele que sabe o dia de amanhã. Jesus ele quer estar conosco e nos guiar naquilo que a gente não sabe, mas é necessário humildade e admitir isso, que Jesus é Senhor e Salvador e que não existe salvação em nenhum outro, somente Ele veio para nos salvar. Ainda gostaria de compartilhar com vocês a palavra Hosana. E o povo clamava, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Conforme eu já falei também na saudação, Hosana significa, ó Deus, nos salva agora. Eu e você temos vivido por momentos de dificuldade nos últimos dias. Toda essa pandemia do coronavírus, as incertezas quanto ao trabalho, ao sustento, e tudo isso nos assusta. E o que a gente faz com tudo isso então? Tudo isso a gente leva diante do trono de Deus. Tudo isso nós somos chamados a confiarmos a Deus. Deus ele não permite nada por acaso. E tudo que Ele faz na nossa vida tem um propósito. Às vezes o propósito de Deus é nos ensinar alguma coisa. Parar, ver quais são as nossas prioridades, quem a gente ama, quem a gente não ama, como que a gente lida com as nossas finanças. Tudo isso, Deus ele quer nos mostrar. E só existe uma maneira de passar por tudo isso, estando disposto a aprender de Deus. E isso todos os dias nós precisamos. Aprender da palavra dele, porque é ela que nos guia em direção ao rumo da vida eterna. Não esqueçamos disso, que possamos aprender com essa entrada de Jesus a se submeter, a reconhecer quem Ele é e saber que Ele é aquele que veio para nos salvar. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que possamos andar nos caminhos de Deus. Eu ainda quero ter um momento de oração com vocês e após a oração, nós oramos em conjunto, o Pai Nosso. Aí você na sua casa, convida a sua família e ore junto. Oremos. Senhor, nós queremos chegar diante de Ti, também Te agradecer, Senhor, que Tu venha nos servir com a Tua palavra, que Tu venha fazer a Tua obra na nossa vida, nos ensina a Te reconhecer como aquele que veio para nos salvar em tudo aquilo que nós precisamos. Que Tu venha estar guardando, Senhor, também toda a nossa sociedade, a nossa igreja, de todas as preocupações e tudo aquilo que tem nos afligido. Que nós se coloquemos diante de Ti na certeza de que Tu és um Deus que ouve as nossas orações e também cumpre aquilo que promete. Tu sabes também das nossas inquietações, nós as deixamos todas diante de Ti. E no mais, nós colocamos na oração que Tu nos ensinou dizendo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido a você também a receber da bênção de Deus. Estenda as suas mãos, receba desta bênção. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante da sua face e nos dê da sua paz. Que assim possamos ter um abençoado domingo e uma boa semana dentro da vontade de Deus. Um grande e forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau. Promessas e tudo que